atividade física em excesso, você vai desenvolver o quê? Isso é meu amigo, hein? Vai demais. Mas eu estou no meio termo ali, eu estou passando do gordinho pro sarado, eu estou fazendo a academia. Olha, estou elogiando você. Aí o que acontece? Quando você tem excesso de atividade física, dependendo do que você está trabalhando nessa atividade física, é claro que existe diferença entre musculação e atividade aeróbica. Você está fazendo esteira, você não vai ganhar massa muscular no peito. Mas se você está malhando peito, de repente você pode ganhar massa muscular. Então, isso é atividade física. Esse aumento da atividade física vai aumentar a massa o quê? Por quê? Porque vai ocorrer a síntese de quê? E isso é o que a gente chama de quê? Anabolismo. Vamos falar do ATP, presta atenção. O que quer dizer ATP? Adenosina trifosfato. O que é adenosina? Presta atenção. Eu estou vendo vocês conversando, beijando aí no fundo aí. Vocês vão parar esse pouco vergonha. Olha só. Adenosina. Olha, estou sem ninguém aqui, eu fico sensível. O que é adenosina? É a adição de adenina e ribose. O que é isso, adenina e ribose? Adenina vocês devem lembrar. Lembra de uma base nitrogenada? Tem adenina, timina, citosina e guanina? Então, a adenina é uma base nitrogenada. Aí o cara fala assim, olha bicho, agora eu estou começando a pensar aqui, ó. Se eu comer carne, a carne é proteína, e a proteína tem célula lá. E na célula tem o núcleo, não tem? Dentro do núcleo tem o material genético, não tem? E aí o material genético é feito de 4 bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina e guanina. Não é um quebra-cabeça? Se eu desmontar, eu posso remontar e formar uma molécula de quê? ATP. Existe a possibilidade de proteína virar energia? Sim. Sim. Bom, então o que é a ATP? É a união de uma molécula de adenina, que é uma base o quê? Com uma molécula de açúcar chamada o quê? Ribose. Há 3 fósforos. Adenosina trifosfato. Olha só como que ela é. Ela é assim. Você tem o grupamento fosfato. 1, 2, 3. Trifosfato, né? Você tem a ribose, que é o açúcar, e a base nitrogenada, que é a adenina. Por afinidade físico-química, afinidade de elétrons, a adenina vai se ligar à ribose e vai se ligar ao grupamento o quê? Fosfato, formando o que a gente conhece como o quê? ATP. Agora, o que acontece? O corpo humano é uma máquina perfeita, inclusive microscopicamente falando. O seu corpo ele tem um esquema de produzir energia sem perder a energia que ele está usando. Como é que funciona isso? Vai ter um blá 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 danado aqui, que é o tal do ciclo de Krebs, cadeia respiratória, que é coisa do complicado de entender. Aí o que acontece? Presta atenção. Você tem ATP. Se você perder um fósforo, vai ficar ADP. Concorda comigo? O que é o D? Di. Você tinha tri, perdeu um, ficou di. Concorda comigo? Então tá. Quando você perde um fósforo, libera energia. Essa energia vai ser utilizada para o metabolismo. Entendeu? Só que esse fósforo ele não desapareceu, ele continua lá na célula. Existe uma forma do fósforo voltar para o ATP. Quando ele volta, forma de novo o ATP. Entendeu? Você usa a energia sem gastar ela. Entendeu? Fala que entendeu. Qual que é o papel do ATP? Presta atenção. O ATP funciona como reserva o quê? Só que para quem? Para a célula. Ele pode se decompor? Pode. Quando o ATP se decompõe, ele vira o quê? Adenosina difosfato. Por quê? Porque ele perdeu um fósforo. Quando isso acontece, ocorre a produção de quê? Energia. A fosforilação do ATP, reconstituindo o ATP, só ocorre se houver uma fonte de energia. Qual fonte de energia? Carboidrato ou lipídio? Ah, entendi. Então, por exemplo, você está me ouvindo? Está gastando energia? Qual que é a energia que você está usando para me ouvir? ATP. Se você está me ouvindo, você está gastando ATP, não tá? Como assim gastando? Você está desmontando ele. Ele vira ATP e libera um fósforo, não é? Tá, mas aí você vai continuar me ouvindo, não vai?
Você vai precisar de mais energia, não vai? Essa energia não tem que aparecer rápido, então tem que remontar o ATP com fósforo. Aí volta a ser ATP. Só que para ocorrer essa remontagem, você precisa de ter fonte de energia disponível. Qual fonte de energia que você tem que ter? Ou lipídio. Está entendendo? Sim, professor. Professor, se estou ouvindo, estou gastando ATP. Como é que é? Se eu estou ouvindo, estou gastando ATP. É. Ouvindo, falando, enxergando, entendeu? Pensando, qualquer coisa que você fizer. Vamos lá. Reações de quê? Oxidação. Essa reação aqui é duas, certo? Ela é de oxidação e de redução. Por isso que chama oxirredução. Me explica esse nome aqui. Por que chama oxirredução? Porque ela é um fenômeno que acontece em duas situações: oxidação e redução. Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é chato. Presta atenção. Para de conversar aí. O que é oxidação? O que é redução? Uai, mas redução é ganho, né? A oxidação é quando perde o quê? Elétrons. E a redução é quando ganha o quê? Elétrons. Presta atenção aqui que vocês vão entender. Eu criei essa equação química aqui, ó, só para a gente entender. Vocês lembram lá da fotossíntese? Fala, Guilherme. Como é que é a fotossíntese? Você tem glicose, a planta respira oxigênio, não é assim? Não. A planta respira gás carbônico, pega a água do solo, acontece uma reação química com o auxílio da luz, aí libera glicose, oxigênio e fica energia para a planta, não é? Isso é a equação química, não é? Então tá, eu criei uma equação química aqui só para ficar fácil para vocês entenderem. Me pergunta o que é A ou B, que eu não sei, pode ser qualquer coisa, só para você entender. Então olha lá, presta atenção. O A está sozinho, mas o B que está oxigenado, porque o B está com oxigênio, tá? Vai passar pela oxirredução. O que vai acontecer? O A vai ganhar o oxigênio que era do B e o B vai ficar sozinho. Tudo bem? O que aconteceu? O A, ele ganhou ou perdeu elétrons? Ele perdeu elétrons porque ele ganhou oxigênio. Lembra que é o contrário? Oxidação é perda de elétrons. Então, o A, o que aconteceu? Ele perdeu elétrons porque ele ganhou o quê? Oxigênio. E o que aconteceu com o B? Ele ganhou elétrons. Por quê? Porque ele perdeu o oxigênio. É complicado, não é? Se não fosse complicado, não era biologia celular. Então, olha só. Quem ganha oxigênio, perde elétrons. Essa frase aqui é uma frase que tinha que ir para o Facebook. É uma frase... Quem ganha oxigênio, perde elétrons. Ficou bonito, né? Exemplo. Todo mundo conhece essa reação aqui, não conhece? Esse prego está bonito, né? Esse prego está feio. Tá certo? Não, esse prego está novo e está enferrujado. A ferrugem é uma reação de oxirredução. Olha só, o ferro oxida e forma o óxido de ferro o quê? Hidratado. O gás oxigênio do ar é o quê? Por que o gás oxigênio do ar é reduzido? Porque o oxigênio que estava no ar foi para o ferro. E se o oxigênio do ar foi para o ferro, ele ganhou oxigênio e perdeu elétron. Só que é claro que tem toda uma atividade biológica em volta disso aqui. Existem micro-organismos que causam ferrugem. Tanto se você machucar com um prego enferrujado, você pode pegar tétano, não é assim? Então tem toda uma situação. Mas fisicamente falando, é isso que acontece. Bom, aqui eu fico empenado, deixa eu ficar aqui. Você está me ouvindo direito aí? Tá bom então. Vamos associar agora a oxirredução com o metabolismo celular. Presta atenção. Todas as transformações moleculares nas quais ocorre liberação de energia, a gente chama de quê? Por que oxidação? Porque se está ganhando oxigênio, está perdendo elétron, não é assim? É ou não é? Se está ganhando oxigênio, está perdendo o quê? Então tá. Assim, os seres vivos podem ser aeróbios ou anaeróbios. Coisa mais fácil do mundo. O que é um organismo aeróbio? É aquele que trabalha com o oxigênio. Se a molécula que recebe elétron for oxigênio, o indivíduo é o quê? E a reação química também é uma reação aeróbica. Agora, se o indivíduo for anaeróbio, é porque a molécula que está recebendo o elétron é o nitrato ou sulfato, que é uma coisa que a gente comenta muito, que a gente conversa muito. Por exemplo, cãibra, que a gente estava até falando na sala dos professores. Por exemplo,
Se você está fazendo uma caminhada, você está pagando promessa, você está vindo lá de Goiânia para Trindade, né? Você conseguiu passar em anatomia, vai pagar a promessa. Aí o que acontece? Tem que pagar. Aí, você não está preparado. E você fez uma promessa muito louca, né? Eu tenho que chegar em Trindade em 2 horas. Você tem que andar rápido, não tem? E você não pode parar. O corpo humano ele consegue fazer essas coisas, né? É só você ir no circo de Solé que você vai ver que o ser humano é capaz de fazer coisas que o corpo não dá conta de fazer. Aí o que acontece? Você vai chegar em 2 horas. Só que o seu corpo, o seu músculo, a atividade física do seu músculo, ela vai fazer o seguinte: para produzir energia, precisa do oxigênio, não é? Aí o que vai acontecer? Esse oxigênio, a quantidade de oxigênio que você está mandando via respiração está sendo pouca, pela intensidade de gasto de energia. Aí o que seu corpo vai fazer? Vai desligar a chavinha aeróbica e vai ligar a chavinha o quê? Eu preciso continuar produzindo energia sem a presença do oxigênio. Aí a molécula que vai receber elétrons não vai ser mais quem? Vai ser o nitrato e o que resulta na liberação de ácido. Só que você tem ácidos e ácidos. Por exemplo, a cartilagem produz ácido. É o lático? Não. É o ácido hialurônico, não dá cãibra. Mas o ácido lático na massa muscular vai causar aquela contração de dor, etc, etc. Entendeu mais ou menos? Sim ou não? Sim. Tem um texto na página 127 do livro que eu quero que vocês depois peguem ele, que vai falar sobre exercício aeróbio e exercício anaeróbio. Isso é extremamente interessante para vocês, principalmente para vocês da educação física. Então gravem na cabeça aí, ó. Tá? Texto, página o quê? 127. Eu poderia colocar aqui, mas não dá tempo, porque é muita coisa. Respiração celular, o quê? Aeróbio. Lê essa molécula aqui para mim. C6H12O6. Isso aqui é a molécula de glicose. Muito bem. 6 oxigênios vai resultar uma reação química que vai transformar em 6 moléculas de quê? Gás carbônico e 6 moléculas de quê? De água. Em resumo, quando você come a glicose e quando você respira o oxigênio, eles vão se juntar dentro da célula. Como é que é o nome da organela? Começa com mito ou termina com côndria? Dentro da mitocôndria vai acontecer uma reação química. Essa reação química vai liberar o quê? Gás carbônico e o que vai ficar para a célula? ATP. Tudo bem? Você já respirou perto do espelho? O que acontece? Por que embaça? Porque você está liberando o quê? A água. Você está liberando água. Ah, é mesmo. Está formando água, ela tem que ser liberada pela respiração, não é? Você não libera água não é só no xixi, na urina, não. Você libera água também na respiração. E por incrível que pareça, ao longo de um dia inteiro, a quantidade de água que você perde na respiração é muito. Só de xixi que a gente produz, de urina, é quase 1,9 litros, né, de urina por dia. Aí você tem o suor, você tem a água que você perde na respiração. Então, se você bebe 2 litros de água por dia, está pouco. Olha só, não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui. Presta atenção. A obtenção de energia por meio da glicose. Durante a respiração celular, a energia contida na glicose é liberada em etapas por meio de uma série de quê? Quais são essas reações? Quais são as fases dessas reações? Você tem a fase anaeróbia, que acontece dentro do citoplasma, sem a participação de quem? E você tem a fase aeróbia, que acontece com a presença do quê? Do oxigênio. Só que essa reação aeróbia, ela acontece dentro de quem? Da nossa amiga o quê? Mitocôndria, que tem uma história muito bonita que a gente estudou no passado aí, né? Que ela era uma bactéria, não é? Foi viver dentro da célula, não foi? História bonita, não é? Fala que é. Tudo bem. Fase aeróbia. Você tem 2 reações, o ciclo de Krebs e a cadeia o quê? Respiratória. Primeiro você tem o ciclo de quem? De Krebs. Toda vez que alguém fala ciclo de Krebs perto de você, você fala, vixe, não é assim? Então tá. Mas não é bicho de 7 cabeças, não. Olha o ciclo de Krebs aqui. Opa. Só que para ele começar, você tem que ter o quê? A glicólise. O que é a glicólise?
O que é lise? Quebra. Muito bem. O que é lise? Quebra. O que é glicose? Glicose, carboidrato. O que é glicólise? Quebra do carboidrato, o açúcar. Quando você quebra a glicose, você libera uma substância chamada o quê? Aí inicia o ciclo de quem? O ciclo de Krebs. Presta atenção aqui. O ciclo de Krebs. O ácido pirúvico, que é o piruvato, ele entra dá origem a uma molécula de gás o quê? E uma molécula de NADH2 e uma de acetil. O acetil incorpora uma molécula de coenzima A, formando o acetil-CoA. Acetil, coenzima A, acetil-CoA. Tudo bem? Que se combina com 4 átomos de quê? O ácido oxalacético, liberando a coenzima o quê? Formando assim o ácido o quê? O ácido cítrico, que aqui está representado pelo ácido acético. O ácido cítrico perde 2 carbonos na forma de gás o quê? Gás carbônico. E íons de quê? Que lá no finalzinho vai ser reutilizado, vocês vão ver daqui um pouco. Que são captados pelo NAD e o PAD. Ao final, forma-se novamente o ácido o quê? Oxalacético, que se unirá a outro acetil-CoA, reiniciando quem? Qual ciclo que é? Ciclo de Krebs. O produto final do ciclo de Krebs são 3: o gás carbônico e elétrons energizados e íons H+, ok? Observação, presta atenção. Eu nunca vi uma coisa tão bem resumida assim em relação ao ciclo de Krebs. Aqui a gente só tem 5 tópicos, que está extremamente resumido. Eu aconselho a vocês depois pegarem isso aqui. Você não vai achar em lugar nenhum resumidinho desse jeito aqui. É chato, é difícil, mas se você lê umas 3 vezes, naquele momento que você chega na sua casa, você senta no trono para passar fax, leva e dá uma lida. Você vai ver que você vai aprender isso aqui. Não leva o celular, não leva o celular que pode cair no vaso. Olha só. Observação. Tanto os produtos de degradação dos lipídios como dos glicídios entram no ciclo de Krebs sob a forma de acetil-CoA. Deixa eu contar um negócio para vocês aqui. Gordura. Quando você está comendo gordura, ela pode ser de origem animal ou vegetal. Beleza. Só que quando ela é acumulada dentro do tecido adiposo, ela é acumulada como triglicéride. Aí você fala, o que é isso? Como assim? Porque a gordura animal e a vegetal, ela tem anexos, não tem? O que diferencia uma de ser animal e outra de ser vegetal, não sei lá o que é. Então ela é tipo assim, ela é transformada em uma coisa só para ser armazenada. Isso acontece com essa degradação do lipídio ou do glicídio, porque um é gordura, o outro é carboidrato, certo? Mas eles têm que ser transformados em uma coisa só para entrar no ciclo de quem? Essa uma coisa só é o que a gente chama de acetil-coenzima A. Acetil-coenzima A é uma substância que originou ou do glicídio ou do lipídio. Por que sofreu modificação? Porque ela teve que virar um combustível para entrar no ciclo de Krebs para virar lá na frente ATP. Entendeu? Fala que entendeu. Os produtos de degradação das proteínas também podem entrar nesse ciclo. Ô Hélio, por que você colocou separado o lipídio, o glicídio e falou que a proteína também pode? Proteína foi feita para virar energia? Não. Mas vira? Em último caso. Né? Acabou o carboidrato. Olha, acabou o carboidrato. Aí você vai usar o quê? Lipídio. Acabou o carboidrato e não tem lipídio. Você vai morrer? Vai quase. Aí você vai consumir o quê? Proteína. Vamos lá. A segunda etapa. A primeira foi o ciclo de Krebs, agora a gente vai entrar na cadeia o quê? Respiratória. Os íons de hidrogênio removidos, lembra que eu falei que eles se separaram lá no ciclo de Krebs? Os íons de hidrogênio removidos nas diversas etapas do ciclo de Krebs são transportados até as cristas, o quê? Mitocondriais, pelas moléculas de NADH2 e PADH2. Ao longo da cadeia, há transferência desses íons de hidrogênio. Para onde? Para o gás o quê? Hidrogênio mais oxigênio vai formar o quê? Então o resultado da produção de ATP forma água também? Fala que forma. Forma o quê? A partir da formação de quê? ATP. Então formou ATP, forma água. Formou ATP, forma água. O balanço energético aqui. Vamos fazer uns cálculos aqui. Uma molécula de glicose produz quantos ATPs? Só que para acontecer a produção de ATP, gasta ATP. É como se fosse um imposto de renda.
Então, ó, uma molécula de glicose produz 38 ATPs. Mas para produzir ATP, você gasta 2. Então, qual que é o saldo final? A partir de uma molécula de glicose. É melhor do que imposto de renda. Porque a quantidade que está sendo cobrada é muito pouco. Não é? A gente tem que trabalhar quantos meses para pagar imposto de renda? Uns 4, né? 4 meses. Muito bem. Aqui você só gasta 2 ATP. Compensa? Fala que compensa. Então tá. Quais são as fontes de energia que a gente tem para produzir ATP? Os glicídios, os lipídios e os aminoácidos. Aminoácido vem da proteína, não é? É ou não é? Beleza. Vou abrir um parênteses aqui no tecido adiposo. Presta atenção. As células hepáticas e o músculo esquelético. Onde é que fica o músculo esquelético? Você está conversando aí? Em cima do esqueleto, não é? É o músculo que você tem movimento voluntário dele, não é assim? Você movimenta e sabe o que você quer, não é assim que funciona? Então, beleza. É o esquelético. Esse músculo esquelético e as células hepáticas, elas armazenam o quê? Glicogênio. Glicogênio é um tipo de quê? Ou seja, é um carboidrato. Muito bem. Já as células adiposas, que fazem parte do tecido adiposo, elas armazenam energia em forma de quê? Que são os triglicerídeos. Tudo bem? Os triglicerídeos, eles são mais eficientes como reserva energética. Aí você fala assim, olha, então por que eu não queimo primeiro a gordura? Primeiro eu queimo o carboidrato. Por causa disso aqui. Os triglicerídeos, eles são mais eficientes como fonte de energia, porque ele fornece 9,3 quilocalorias por grama em relação a 4,1 quilocaloria por grama, que é fornecido por quem? Pelo glicogênio. Aí você tem que parar e pensar o seguinte, você não precisa de uma bomba de energia para fazer situações metabólicas diárias. Você não precisa de muita energia, por exemplo, para segurar um lápis. Mas precisa de energia, não precisa? Você precisa queimar gordura para segurar um lápis? Não. Então você pode queimar uma molécula que é mais fácil de ser queimada para produzir uma quantidade menor de quê? De energia. Entendeu? É o princípio de que um carro que gasta menos e um carro que gasta mais chega no mesmo lugar. Então você não precisa ir no carro que gasta mais, você pode ir no carro que gasta menos, entendeu? O carro que gasta menos é o carboidrato e o carro que gasta mais é o lipídio, é a gordura. Fechou? Deu para entender a paranoia que eu inventei aqui? Então tá bom. Qual que é a origem da gordura? Não é só da gordura que você comeu, não. Pode acontecer também pelo acúmulo de quê? Glicogênio. O acúmulo de glicogênio adicionado a ácidos graxos e glicerol vira gordura. Por isso que chama triglicerídeos. É gordura? Fala que é. Ou simplesmente a gordura que está armazenada no tecido adiposo, ela veio de onde? Veio da alimentação. Só abrindo um parênteses. Você come a gordurinha lá, ela tem que ser emulsificada. Quem faz isso é a bile. Certo? É o princípio lá da mão suja de óleo, na água não lava. Você tem que jogar detergente, não é assim? As moléculas grandes de gordura vão ser transformadas em moléculas do quê? Pequenas. Ou seja, quilomicrons. São moléculas de gordura absorvíveis no intestino. Entendeu? Sim ou não? Mais ou menos. É no duodeno, não é? Vamos lá. Isso aqui é interessante pra caramba. O que isso aqui tem a ver com gás de energia? Porque uma coisa é você morrer, outra coisa é você morrer. E a terceira é morrer. Só que não necessariamente quando você morreu você está morto. Pode ser que você fingiu. Por exemplo, olha só. Segundo a Organização Mundial de Saúde, morte é quando parou de funcionar, principalmente o sistema nervoso central, né? Parou de funcionar o sistema nervoso central, você morreu. Né? Tudo que te condicionava a ser um ser humano, acabou. Não é assim? Beleza, então. Só que automaticamente você não desliga os seus tecidos, as suas células não pararam com os metabolismos. Pararam? Não. Então a gente tem essas 3 etapas aqui da tanatologia, o estudo da morte. Você tem o alvor, o livor e o rigor. O que é o alvor? É o esfriamento. O que é o livor? São as manchas, as
as cores diferenciadas que aparecem no cadáver. E o que é o rigor? A rigidez. Então, vamos começar a falar aqui do esfriamento. Presta atenção. O cara morreu. Está morto. De 2 a 3 horas, ele tem uma temperatura média de quantos graus Celsius? 27. De 4 a 6 horas, ele tem uma temperatura média de quantos graus Celsius? 23. De 6 a 8 horas, ele tem uma temperatura de 24. Subiu? O amitano está morto? Está morto, mas é só que os tecidos e as células estão ainda fazendo o quê? Trabalhando. Lembra do esquema da oxidação? A reação do oxigênio libera combustão. A combustão não produz energia? Produzir energia e temperatura não é junto? Então, se está produzindo energia, ainda está produzindo calor. Concorda comigo? Tá. Aí, de 12 horas para frente, a temperatura do corpo do cadáver começa o quê? A cair. Por isso que se um cara for encontrado morto, dá para ter uma ideia, mais ou menos, de quanto tempo que aquele indivíduo está o quê? Morto. Né? É 12, 15 horas, dá para você saber. Aí, a partir daí, você vai usar o quê? O livor e o quê? Se você achou o esqueletinho lá, aí já tem muito tempo. Né? Olha só. Vamos ver o livor. São as manchas, né? Inicialmente, aparece cores de cor rosa ou violeta, que atinge lá no final a tonalidade o quê? Roxa. Essas tonalidades roxas, elas podem aparecer principalmente nas extremidades, onde o indivíduo está caído, onde está encostado. Né? Essas manchas, elas começam a aparecer entre 2 a 4 horas após o quê? E elas podem se desfazer de 12 a 24 horas após o quê? O rigor. O que é o rigor? O enrijecimento. Então, por exemplo, eu ia colocar um peso para gente, mas aí o nosso bichinho que a gente usa de vez em quando, está na cor normal dele? Não, ele está que cor? Rosa, violeta, não é assim? Então ele está morto, tá? Essa tonalidade de cor diferenciada que vocês estão vendo aí, isso é o que a gente chama de quê? Livor. Tá vendo? Barriguinha e tal. E terceiro, nós temos o quê? O rigor, que é o quê? A rigidez cadavérica. O início dessa rigidez vai de 2 a 4 horas após a morte. E ela se desfaz de 12 a 24 horas após o início da... Porque é assim, ó, quando o cara morre, ele fica mole, não é? Molinho, né? Você pega o braço e ele cai. Aí o que acontece? Depois de um certo tempo, de 2 a 4 horas, ele começa a enrijecer. Não é assim que funciona? Isso por quê? Porque como as células estavam trabalhando, elas estavam gastando energia e utilizando água. Ocorre o quê? A desidratação. Essa desidratação, principalmente na massa muscular, faz com que aquelas fibras de proteína, eu esqueci o nome delas, a quitina e miosina, elas vão se encaixar, aí forma o quê? Aquela rigidez. E aí depois de 12 a 24 horas, inicia novamente o quê? Aquele, entre aspas, o amolecimento do cadáver. É isso quando você está vivo, isso recebe o nome de quê? De aumento de tônus, né? No caso seria uma contratura ou espasticidade. No morto tem esse nome. Né? Contração. Aí tem essas 3 fases aqui, que provavelmente vocês vão ter a disciplina criminalística, e aí acho que a educação física não tem, né? Mas aí na criminalística a gente estuda as fases do rigor mortis. Posso dar até uma pincelada aqui para a gente ver o que acontece. Por exemplo, você tem a fase de pré-rigor, rigor e a resolução do rigor, que acontece depois de 24 horas, mais ou menos, 12 a 24 horas. Na primeira etapa, é o período de constatação da morte clínica. Ainda existem tecidos e órgãos o quê? Então ainda está mole. Né? Aí ocorre a metabolização do nosso amigo o quê? Para produzir o quê? ATP. Sem o oxigênio, aumenta a produção do quê? Do ácido lático, que reduz o pH de 5 a 5,5. Fica ácido ou básico? Ácido. A interação da quitina com a miosina, ainda com a ATP, mantém o músculo o quê? Relaxado. Aí vem a fase do rigor. É o esgotamento de reserva de quê? De ATP. O deslizamento de quitina e miosina fica o quê? Aí a manutenção da contração muscular, que é o que a gente chama de quê? E aí vem a fase, eu não coloquei a terceira fase. Bom, olha só, a fase de rigor, que a gente já viu. Por exemplo, a musculatura que entra em rigor, de 2 a 3 horas, a cabeça, na região aqui da mandíbula. De 3 a 4 horas, a
a região cervical, o tronco e membros. E de 6 a 9 horas, o resto do corpo. Fica totalmente o quê? Em rigor, ok? Tá. Pra gente finalizar essa aula, pode acabar até as 10, pode? Então, só falta mais 16 slides, presta atenção. Brincando. Problemas. Produzir energia a partir das proteínas não é bom. Por quê? Porque você vai ter que tirar a proteína onde ela está guardada. Por exemplo, bainha de mielina. Onde é que a gente tem bainha de mielina? Revestindo os axônios, os neurônios. Se você tirar a capa que reveste, vai acontecer curto-circuito durante os impulsos nervosos. Isso é bom? Não. Enzimas são proteínas que aceleram reações o quê? Químicas. Você usar a enzima como fonte de energia é bom? Não. Os anticorpos são feitos de proteína, não são? Se eu usar anticorpo como fonte de proteína, é bom? Você vai ficar sem imunidade. As proteínas das membranas plasmáticas, as proteínas do músculo, a quitina, miosina, troponina, tropomiosina, vai ser tudo utilizado como fonte de energia. E isso não é uma boa situação. Segundo, exercícios aeróbios em excesso resulta na fermentação. Isso libera o quê? Que é o que resulta no que a gente comentou agora, que é a cãibra. E por último, para produzir energia, você precisa o quê? Oxigênio. E o oxigênio libera o quê? Radicais. E os radicais se tornam o quê? Emitir e mata. Enfim, respirar mata? Sim, envelhece. Então, você não tem jeito de correr. Beleza? Vocês entenderam? É complicado? Deu para pegar?